Samuel, lá no Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. Uma palavra um pouco difícil para variar, mas eu ia pregar outra coisa hoje, ia pregar uma coisa um pouquinho mais simples, mas como o irmão leu o Salmo 46, e o Salmo 46 tem a ver com isso aqui, eu falei, então é essa mesmo que nós vamos tentar passar aquilo que o Espírito tem colocado no nosso coração. 1 Samuel capítulo 22, não, eu vou começar no 21, me perdoe. 21. Eu vou ler alguns versículos, eu vou falando o número e você vai acompanhando aí, né, para não perder muito tempo de ler o capítulo todo, mas aquilo que nós vamos querer abordar, né? Começa assim, então veio, acharam aí 1 Samuel 21? Então veio Davi ao sacerdote Aquimeleque, e Aquimeleque tremendo, alguns detalhes aí, tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vem só e ninguém contigo? O rei então olhou para Davi, viu ele sozinho, era necessário que ele estivesse com as pessoas, porque eles iam ser requeridos para uma batalha, e ele chega e vê Davi sozinho, então por isso o tremendo aqui, e disse Davi ao sacerdote, me encomendou negócio, quer dizer, me chamou e me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei, quanto aos mancebos apontei-lhes tal e tal lugar. O que aconteceu? Ele falou, não vim com ninguém, porque o senhor falou que era um segredo, que ninguém precisava saber, eu vim sozinho. Olha o 3, agora pois, que tens à mão? Então, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres, então o que ele está dizendo aqui? Olha, eu tenho pão sagrado. Se pelo menos os moços aí não tivessem deitado com as mulheres, eles estivessem em santidade, o pão serviria. Ele começa a discutir com o rei. Essa é uma passagem, irmãos, em que Davi, vai acontecer algo com Davi aqui, que não muito raramente acontece conosco. Davi estava dizendo assim, e respondeu Davi ao sacerdote, sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, quer dizer, as mulheres, os rapazes se abstiveram desde ontem. Ele estava dizendo que eles estavam aptos a receber o pão, tá certo? No 6 ele diz assim, então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, que se pôs ali, pão quente, papapá, ele vem explicando. Estava ali, porém, naquele dia, um dos criados de Saul. O que estava acontecendo com Davi? Davi estava fugindo de Saul, eles estavam já num entreveiro, né? E estavam tendo atritos, porque Jonatas, que era amicíssimo de Davi, também tinha se rebelado contra Saul e tal, então estava naquele clima desta forma, ele fugindo do rei Saul. Então eles estavam falando com o sacerdote, o Aquimeleque, e de repente tinha um ali no meio, aí no 7 está escrito assim, estava porém ali naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Idumeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Ele estava ali no meio. E disse Davi a Aquimeleque, disse ele ao sacerdote, não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Então, porque ele veio sem nada, ele acabou pedindo para o rei que tivesse uma espada para que ele lutasse, para que ele defendesse. Davi falando isso. Por que não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. Ele saiu tão apressado que ele não pegou arma nenhuma. Ele não sabia do que se tratava. E nessa necessidade ali da arma, ele pede ao rei. E aí o sacerdote disse a ele, pede ao sacerdote, e o sacerdote disse a ele, olha, eu não tenho nenhuma arma aqui, eu tenho a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste
no Vale do Carvalho. E eis que ali está envolta num pano, detrás do éfode. Éfode é um manto que o sacerdote usa. E se tu a queres tomar, tome-a, porque nenhuma outra há, senão aquela. O que estava acontecendo aqui? Não tinha nenhuma arma ali, tinha apenas aquela do filisteu. Aquele mesmo gigante que ele tinha derrotado. O que aconteceu? Disse Davi, não há outra igual? Não, então me dá. Davi levantou-se e fugiu daquele dia de diante de Saul e veio a Aques, rei de Gade. Ele pegou, não resolveu nada, fugiu, tá? No 12, ele diz assim, e Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis. É esse Davi que nós conhecemos aqui? É esse Davi que fugiu? Esse Davi que há um pouco atrás, quando amigo ainda de Saul, e ele foi lutar com o gigante Golias, e pegaram as armaduras, e falaram, o gigante Golias, um homem de mais de 3 metros e pouco naquela época, vinha todo armado, tudo paramentado, tudo, era um guerreiro, ele tinha armadura e tal, pegaram uma armadura e colocaram... Você vai lutar com Golias? Então pegaram uma armadura, vocês lembram que eu já preguei isso aqui? Colocaram em Davi, a armadura pesava mais que Davi. Deram uma espada para ele que ele não conseguia nem levantar com essa espada. Então Davi chegou e falou assim, eu vou lutar contra esse filisteu, eu vou ter que usar as mesmas armas com este filisteu, eu não estou habituado a isso não. Pegou, arrancou a armadura fora, jogou a espada fora e pegou a funda, né? Nós sabemos, a pedra, escolheu as pedras ali, coisa simples, coisa que ele estava acostumado a fazer, e foi e lutou contra esse filisteu e derrotou o filisteu. Derrotou o gigante. Nós conhecemos a passagem da Bíblia que fala de Davi, né? Então veja como esse homem estava mudado. A princípio, ele não, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, ele não quis usar as armas do filisteu de maneira nenhuma, porque ele tinha uma muito mais forte no coração, ele tinha uma fé muito mais robusta dentro da sua alma, que era a fé no Senhor, no seu Senhor. E ele, quando ele foi lutar contra o filisteu, que veio todo armado, e ele com as pedrinhas ali, ele falou assim, olha, eu não venho com tudo isso não, mas eu venho, o que ele falou pro gigante? Eu venho em nome do Senhor, né? Eu venho em nome desse Senhor, e no poder desse nome, ele pega e vence, não com as armas do inimigo, mas venceu com aquilo que Deus tinha adestrado a vida dele. Ele venceu com a fé que ele tinha no único Deus, no Deus de Israel. E ele professou o nome do Senhor e venceu. Passa-se um tempo, meus irmãos, ele começa a turbar o coração. Ele já percebe a diferença. Ele chega para o rei e fala assim, olha, eu não trouxe a arma, mas tem aí um melhor pastor deles aí, tal, eu preciso lutar com esse camarada. O sacerdote fala para ele assim, só tem a espada de Golias. Ele fala, eu não quero essa porcaria, eu já venci Golias com essa espada e tudo, eu tenho o meu Senhor. Ele deveria chegar para o homem e falar assim, olha, eu também vim em nome do Senhor aqui, mas ele não fez isso não. Ele falou, só tem essa espada? Me dá ela aí. Sabe, irmãos, eu vejo que às vezes tem crentes que o Senhor vai dando, vai trabalhando na vida dele, vai abençoando, e quando você pensa, às vezes tem alguns irmãos que me causa medo um pouco, eu tenho receio, porque às vezes eu converso com a pessoa e falo, esse aqui está firme, esse aqui está pronto para a batalha, Senhor, se eu precisar ungir é esse, porque... De repente, meus irmãos, eu tenho uma situação que Deus demonstra, que Deus esclarece, e eu vejo que a pessoa, meus irmãos, está voltando para trás. Aconteceu isso com Davi. Ele já tinha vencido o homem com essa própria espada. O que essa espada iria fazer para ele? Não fez nada, ele teve que fugir. Ele teve que fugir. Ele fugiu. Não serviu absolutamente para nada. As nossas armas são outras, irmãos. Você não pode combater a mentira com mentira. Você não pode combater o adultério com adultério. Você não pode combater, a carnalidade com carnalidade. Porque então você vai perder. Você não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ter que fugir, como fugiu Davi. Então, amados, nós vencemos o mal
a Bíblia nos ensina? Com o bem. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Nós temos que exercer isso. Deus acabou de mostrar isso no testemunho do irmãozinho aqui. Antigamente ele ligava para os camaradas. Nós não temos mais essa arma na nossa vida, nós temos uma outra melhor. Não precisamos mais disso. O Senhor diz assim: tudo que pedires ao Pai, crendo em meu nome, recebereis. Isso não basta? Não dá para a gente usar a mesma arma. Lá no serviço tem um camarada querendo puxar meu tapete. Eu vou almoçar ele antes que ele me janta. Eu vou começar. E usa a mesma arma contra ele. Ou temos medo. Pastor, entrou uma macumbeira lá na sessão. Quem tem que ter medo de você é ela. A luz está com você. Maior é que está no teu coração. Ou você acha que o salzinho grosso, aqueles negócios lá, sabe? O medo, irmãos. Eu me lembro, eu não era nem crente na época. E eu trabalhava numa multinacional. E tinha um cidadão que trabalhava conosco lá. E ele... O apelido dele era Belo, né? O nome dele era Henrique, mas eu chamava ele de Belo. O Belo E ele era um cara medroso, mas medroso, irmão. Tinha medo de tudo, né? E nós fizemos uma brincadeira com ele, que depois a gente se arrependeu, porque deu um troço, né, no coração dele lá. Ele caiu para trás, lá nós precisamos socorrer o cara, depois que ele ficou tão nervoso. O que aconteceu? Ele saiu de férias, 15 dias de férias, e nós sabíamos o dia que ele ia voltar. Ele vai voltar hoje. Nós chegamos antes lá, puseram vela preta, arrumaram uma pomba assim de pelúcia, mas parecia pomba mesmo, puseram ali, acenderam a vela e puseram debaixo da mesa dele. Quando o Belo chegou lá, o Henrique chegou e olhou aquilo, fizeram uma macumba para mim, e não sei o que, o cara teve quase um troço de medo, sabe? Eu quero dizer isso, irmãos. O mundo vive com medo. Pastor, tem uma macumba ali, está te atrapalhando? Não, então passa por aqui, ó. Deixa ela lá. Pastor, jogaram sal no meu portão. Você não tem Você é o sal da terra, aprenda isso. Você não sabe orar a Deus e quebrar isso? Você não sabe quebrar isso na sua vida? Você não sabe chegar lá e determinar e falar: Senhor, isso aqui não tem poder na minha vida. Quem tem poder na minha vida é o nome, é o sangue de Jesus que me guia, não é isso? Será que nós não aprendemos isso? Tem crentes que não aprendeu. Davi não tinha aprendido. Deus tinha feito ele vencer o gigante. Ele já tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso, ele já tinha sido treinado, ele ganhou ele aprendeu e veio tal, e venceu, e de repente, ele dá para trás e começa a ter esse vacilo, né? Esse turbar do coração, e ele pega a arma de Golias. Nunca na vida, meus irmãos, nós vamos combater, conta uma mentira assim, conta uma maior para encobrir. Nunca. Nunca vamos usar essas armas. Nós temos armas que o Senhor nos dá. Ele nos dá uma indumentária aí sim, essa indumentária de soldado. Ele diz que nós somos cobertos com a couraça da justiça. Nós somos calçados na preparação do evangelho da paz. Nós temos o escudo da fé. Nós temos o capacete da salvação, essa roupa, essa indumentária militar que Deus quer que você esteja vestido, porque você não luta contra a carne, você não luta contra o sangue, mas você luta contra as potestades, e é isso. Você pode pôr o colete à prova de bala o mais grosso possível, ele pode conter balas dos homens, mas o dardo do inimigo precisa ter a couraça da justiça. É essa que segura. Não é o colete do homem que o homem fez. Então, o Senhor nos unge e nos veste para tal. Davi aqui, meus irmãos, ele tremeu. O que aconteceu e aonde eu quero chegar? Eu não cheguei aonde eu quero pregar ainda, hein? Vamos lá. Do 12 diz assim: temeu muito, e diante de Aquis, o rei de Gade, ele estava tremendo. Tal. O que aconteceu? Ele chegou num momento que ele estava tão desnorteado, que eu quero dizer para você o que aconteceu aqui. Porém, olha o 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. O que aconteceu com Davi? Ele se viu tão acuado, ele ficou tão com medo, que ele se fez de louco. Estão entendendo o que aconteceu aí? Você está lendo aí o que aconteceu?
Ele começou a se, retorcer, começou a baba descer pela barba. Ele se fez de louco, sabe? De louco, para que tivessem dózinha dele, para que tivessem pena dele, ou não fizesse nada com ele. Olha que estratégia falha, sabe? Às vezes nós usamos estratégia para enganar o próximo. Nós estamos pensamos que estamos na bênção, pensamos que estamos fazendo assim, mas no fundo não estamos crendo nada não. Estamos querendo doido diante de Deus, babando diante de Deus, que não leva a nada. O que acontece com Davi quando ele está dessa forma? Agora no primeiro o 15, o último aqui. Falta-me a mim doidos, o rei falou. Quer dizer, eu tenho já um monte aqui, você me traz mais um doido aqui? Ele disse. E ainda quer entrar na minha casa? Olha o 22, começa o capítulo 22, o versículo 1 diz assim, olha, então Davi se retirou daí e escapou para a caverna de Adulão. É isso que eu quero hoje. Em vários momentos da palavra de Deus, quando o servo mete o pé pelas mãos, quando o medo alcança o coração do servo de Deus, quando ele perde a confiança. Você quer ver aqui como você percebe que Davi perdeu a confiança? 22:3, eu li o 22:1, mas no 3, Foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse o rei aos Moabitas, deixe estar o meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele já nem sabia o que Deus iria fazer dele. Perdeu a confiança. Você sabe que às vezes eu vejo que ele fala assim, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus espera de mim. Você quer que eu diga para você que Deus espera de você? Espera que você caminhe 2 milhas quando for necessário. Espera que você perdoe 70 vezes 7. Espera que você seja espiritual e fuja da carnalidade. Que você ame ao teu irmão como a ti mesmo. Que você promova, orando um pelos outros, a amizade de Deus. É isso que Deus espera de você. O que mais que eles esperam? O que será que mais Deus espera de você? Espero que você cumpra a palavra dele, espero que você ame acima de tudo, espero que você creia nele, como Paulo diz assim, eu bem sei no Deus que eu tenho crido. Ele espera que o sacrifício que ele fez em você valeu a pena e você seja um salvo. É isso que ele espera de você. Você tem dúvida do que Deus espera de você? É porque você não lê a palavra. Podemos ter dúvida, sabemos o que Deus quer de nós e sabemos o que ele já nos deu de graça e pela graça. Davi chegou no momento e falou, eu não sei o que Deus há de fazer de mim. Você vai falar, não, mas ele quer saber de estratégia. Não, ele estava medroso aí. Ele correu para a caverna. Ele correu para se esconder. Corre para a caverna. E aí, 1 Samuel mesmo, um pouquinho antes, aí no capítulo 13, você vai ver, capítulo 13, versículo de número 6, fala aqui dos israelitas e dos filisteus, e diz assim no 6, 13:6, 1 Samuel 13:6. Vendo, pois, os homens que estavam em angústia, está vendo aí? Estavam em angústia, porque o povo estava apertado, estava acuado, o povo se escondeu pelas cavernas. Então, parece que quando a angústia, o cidadão, muito crente fala assim, você liga para o crente e fala, ei, irmão, como é que está? Estou na caverna. Estou na caverna. Quer dizer, está angustiado, está derrotado, está medroso. Estou na caverna. Então, a angústia, está na caverna. Hoje foi lido aqui, Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Não é isso? Foi dito aí? Socorro bem presente. Em que hora? Tua caverna é o Senhor. É Ele que te diz assim, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e opressos, e eu vou te aliviar. Não precisa correr para a caverna, corre para Jesus. Corre para o Senhor. Ele é o teu socorro bem presente. Ele diz isso. Foi lido aqui isso hoje, por isso que eu estou pregando essa palavra. Foi dito isso. Quer ver mais um aí que foi para a caverna? Homem proeminente na palavra de Deus? Abra lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis,
capítulo 19. Também aí pertinho, no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19 diz aqui, nesse momento em que Jezabel, não é? Jezabel, ela ameaça a Elias, e Elias teme, né? Teme porque tinha sido mortos os outros profetas, tinha sobrado só ele. Querem ver? A partir do 8. Jezabel, aqui, a partir do 19, 1, faz aqui a ameaça tal. No 8 diz assim: levantou, estou lendo 19, 8 de 1 Reis, 8 do capítulo 19. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só. Ele andou 40 dias e 40 noites. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Falou: o que você está fazendo aqui? Ele responde no 10, aí, percebe que ele responde aí. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, ó medão, e buscam a minha vida para me tirarem. Quer dizer, querem me matar. Você quer que eu faça o quê? Engraçado, ou não muito engraçado, muito pelo contrário, mas curioso, que esse homem há pouco tempo atrás tinha matado 450 profetas de Baal, meu amigo. Esse mesmo homem chegou e disputou com os profetas lá e disse assim: vamos ver qual Deus nos ouve, faz um altar aqui. E eles começaram a clamar, e desde manhã ele falou: vocês são mais do que eu, porque eu estou aqui só. Ele já estava sozinho ali ele já estava sozinho. Mas ele falou assim para eles assim: vocês clamam aí para o teu Deus, para ver se eles desce fogo dos céus e venha sobre o altar. E a palavra diz assim: eles clamaram até o meio-dia e nada aconteceu. E ele chegou e ainda disse assim, 2 folhas para trás de onde você está, e depois você lê na sua casa. E ele chegou para os profetas e falou assim: ué, será que o teu Deus, acho que ele está muito ocupado? Tirou uma com eles ainda. Acho que o teu Deus está muito ocupado, ele tem muito o que fazer, e não está ouvindo vocês. Eles ficaram indignados, tá? Ele falou: bom, agora é minha vez. Fez ali o riachinho, colocou as pedras e clamou, desceu fogo dos céus e lambeu aquela água que ele tinha colocado e mostrou o poder. E ele derrotou os 450 profetas de Baal, mais 400 de Azira. São 850, meus amigos. Esse homem é corajoso? Muito. Esse homem tem o poder de Deus na mão dele? Evidente. Sozinho, de novo eu falo, contra todos. De repente, meus irmãos, uma mulher, não são os 850 marmanjos que ele matou, não, uma mulher, faz uma ameaça contra ele, e ele foge para a caverna. Interessante isso. Tem dia que nós estamos crentes, rapaz, que você está com aquela fé, você está louco para achar um diabo, que você quer acabar com ele naquele dia. Hoje é comigo. Né? O cara acorda arisco. Né? Não vê a hora de pegar um demoninho para... Certo? Tem dia, meu irmão, que você faz do teu cobertor uma caverna. Não quer nem sair. Olha só que ele fala assim, olha, né? Eles mataram esse, desfizeram o concerto, derribaram os altares, e eu estou só, e ela está me buscando para matar. Eles não estavam só contra o resto lá? Mas entrou na caverna. Parece que a caverna resolve. Parece que a caverna, né? Nós temos uma caverna como se fosse um abrigo, um refúgio. Ninguém te acha lá. Mas Deus achou ele lá. Engraçado, quer ver? O Senhor disse assim para ele aqui. Ele entrou numa caverna, o Senhor disse assim: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu isso que eu li para vocês, que ele estava com medo. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Sabe o que acontece quando você sobe no monte? Todo mundo te vê. Sai para fora. Quando você está numa caverna, o Senhor diz assim para você: sai para fora, meu irmão, saia.
Levanta teu rosto aí, sobe no monte de Sião, que emana as bênçãos de Deus, e vai à luta. Caverna é para medroso. Você vê, Elias estava assim, mas Deus deu uma ordem para ele: sai para fora, Elias. As cavernas, meus irmãos, têm as suas consequências. A consequência de você se afastar de Deus, a consequência da tua fé esfriar, de você achar, olha, quer saber uma coisa? Hoje mesmo eu me senti meio encavernado, que nem se pode dizer, se existe isso, sabe? Porque tem hora que as coisas são tantos problemas sobre a tua vida, que você fala, quer saber uma coisa? Procura outro aí, divide um pouco, né? Mas imediatamente o Senhor diz assim, quer saber uma coisa? Sai para fora da caverna, sobe no monte aí, porque no monte que é teu lugar. É ali que você tem que estar. E vai chamando a tua atenção e vai te fortalecendo. Por quê? Eu estava dizendo, porque a caverna tem consequências. A consequência de você esfriar na fé, a consequência de você, quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto menos você vem na igreja, menos você quer vir na igreja. Quanto mais, e ao contrário, é proporcional também ao contrário, né? Quanto mais você peca, mais você quer pecar. Quanto mais você erra, mais a tua carne gosta e você continua. Tudo é proporcional, inversamente proporcional. Então, amados, cuidado quando você está na caverna. Tá? Cuidado. Quer ver uma consequência da caverna grave? Gênesis, bem no comecinho lá, já tinha caverna lá, quer ver? Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Eu vou ler a partir do 30. Ló recebe os anjos vêm, traz ali o recado, ele é retirado da cidade, porque a cidade ia ser destruída, né? Os irmãos conhecem a história, sua mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal, e tal e coisa, tal. A partir do 30, ele já fora da cidade, diz assim, e ele com medo, ele lógico, fugindo das coisas, para onde que ele vai? Para a caverna, quer ver? E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, que era ali. E habitou ele numa caverna, ele e as suas 2 filhas. O que aconteceu? Ele pegou a mulher, já tinha ficado para trás, ele e as 2 filhas foram e se esconderam numa caverna, achando que dentro da caverna estariam protegidinho, né? Protegido. Estariam ali escondidinho, sabe? Ninguém mexe com você, ninguém, sabe como é? Aquele sentimento de proteção falsa, absolutamente falsa. E habitou na caverna e tal. O que aconteceu, hein? Olha só o que aconteceu dentro da caverna, só para você ver que o diabo age lá dentro da caverna, quer ver? Então, o 31, a primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, que estejam com elas, segundo o costume de toda a terra. Tinha acabado com tudo, tinha sido destruído lá. Vem, demos de a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente do pai. Estão entendendo o que elas fizeram aí? Deram o vinho para o tal de Ló, ele encheu a cara, certo? E deitou com as 2 filhas. O pai com as 2 filhas. Mas isso é pecado, dentro da caverna. Você pensa que na caverna você está protegidinho? Você pensa que o inimigo não age lá dentro? Você pensa que quando você fala assim, não é assim que Deus nos ensinou. Deus ensinou que você tem que ser bom manejador da palavra, adestrado para a batalha. Paulo diz assim, olha, eu percorri a carreira, eu combati o combate. E aí eu guardei a fé. Mas antes ele percorreu a carreira, antes ele combateu o combate. O que acontece, meus irmãos? Olha só, a consequência, né? Fora o pecado que já cometeram aqui. Vai ocorrer que as 2 deitam com ele. Lá no 37, no versículo 37 diz assim, e teve a primogênita um filho do pai dela, e chamou o seu nome de Moabe. Interessante. Moabe lembra alguma coisa para você? Quem é o povo, um dos povos,
contrários a Israel, inimigos do povo de Israel. Quem são? São os moabitas. Você viu onde começou? Estão vendo onde começou ali? Dentro da caverna. A semente ali do erro, do pecado, da transgressão, o que aconteceu? Gerou um que deu origem a um povo inteiro contra Israel. E a mais nova, hein? Na minha Bíblia virar a página aí. A sua deve ser o próximo aí. Olha. Do 38. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benabi, que é o pai dos filhos de Amon. Qual é o outro povo que era contrário ao povo de Israel? Os amonitas. Estão percebendo aí? Você percebe que um erro aqui tem consequências lá na frente? Você percebe que um erro aqui te leva a ter, a ter consequências graves um pouquinho para frente? Às vezes você faz o pecado e o pecado na hora é muito bom, o pecado na hora é muito prazeroso, o pecado na hora te dá satisfação, o pecado na hora você fala assim, e depois no outro dia você fala, Deus não me matou, não fez nada, quer dizer, estou perdoado e está tudo certinho. Espera, você não sabe o que vem para frente. É lá, porque você planta aqui, ela cresce, fica robusta, dá fruto e amarga lá. Então nós precisamos estar, né? Por isso que o Senhor diz assim, tudo que você plantar, você vai colher. Toma cuidado. Toma cuidado. Eva, Adão, comeram do fruto e diz assim, ele não falou que a gente certamente nós íamos morrer? Nós estamos vivos. Acho que ele se arrependeu. Comemos do fruto, pecamos, não aconteceu nada, não tivemos nenhuma consequência ali, né, naquele momento. E o resto que nós estamos pagando até hoje? E a consequência? Como aquilo desanda, como um passo. Você está no caminho, meu irmão. Você que estuda agora, hein, jovem? Você pega um ângulo aqui, ó. Você pega um ângulo, um grauzinho aqui, ó, pequenininho, e sai do caminho. Quando chega lá, você está 1 quilômetro longe. Aqui não é nada, aqui nem faz a diferença. Aqui você nem sentiu. Um pouquinho para frente, então, você está na beiradinha, mas não saiu ainda. Quer dizer, acho que Deus passou batido. Acho que o pastor fala demais, sabe? Mas quando chega lá na frente, o ângulo abre, sabe, irmãos? Aí a coisa já era. Então, a palavra de Deus diz assim, orai e vigiai. Você que entra na caverna, né? Você que está aí, escondidinho nas coisas de Deus, você que está aí afeito a isto, sabe, irmãos, a caverna, como eu já adiantei para vocês aqui, é outra. Se você pegar no Salmo 46, diz que o Senhor é o socorro bem, como eu já citei, o socorro bem presente na hora da tua angústia. Deus é o Deus que nos guarda, que nos protege. Ele é a nossa caverna, né? Querem ver? Jeremias 7. Jeremias 7 também fala da caverna, e aí sim o Senhor começa, através do profeta, a dar nomes a essa. Interessante esse texto aqui. Jeremias 7, no versículo de número 11. O que está acontecendo nesse capítulo aqui? Esse capítulo aqui está dizendo assim, no 3, por exemplo, melhorai. Estou lendo Jeremias capítulo 6, estou lendo o versículo 3 agora. Assim diz o Senhor Exército, a Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Então ele estava prometendo aqui, né, as ameaças que vinham, mas prometendo que ele ia cumprir a sua palavra. E diz assim aqui, quer ver? No 4, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Os fariseus faziam isso, batiam no peito, templo do Senhor, né? Mas não criam de forma nenhuma. A boca fala, mas o coração está longe, diz a palavra.
Mas se deveras melhorares os vossos caminhos, as vossas obras, olha só, se deveras fizeres juízo entre um homem e outro seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar o sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, quer dizer, da idolatria para o vosso próprio mal, eu vos farei, se você não fizer nada disso, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, de século em século. Mas aí o Senhor continua dizendo, diz assim, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas, furtareis a vós, matareis, cometereis adultério, jurareis falsamente, isso aí só acontecia naquela época, queimareis incenso a Baal, quer dizer, a idolatria, andareis após outros deuses. Meus irmãos, o mundo confia em tudo, confia no pé de coelho, confia no patuazinho, confia no cordãozinho que é o guia, confia em todo mundo, menos em Deus. O Brasil, então, é um país de feiticeiros, vocês não se enganem. 80% da nossa população está voltada a isso. Está voltada a isso. E tem crentezinho que vai na Bahia lá fazer a serviço, qualquer coisa, e volta com a fitinha amarrada no pezinho. E não tira o desgraçado nem para tomar banho, que ela tem que cair sozinha. Cai você antes. Vocês sabem, o Espiritismo tem muitas coisas que nós precisamos prestar atenção. Patuazinhos e outras coisinhas. Eu já fui, posso falar. Tudo, percebe onde eles amarram você? Ou eles colocam um guia, onde vai o guia pendurado? No pescoço, ó. Aqui, ó. Bem onde você respira, aqui. Para dominar você. Ou eles mandam amarrar aquela cordinha com a conchinha lá, aonde? No braço, onde é a tua força. Ele rouba a tua força e a força é dele, não é mais tua. Ou se não é no braço, eles colocam na tua canelinha, no teu pezinho, para ficar bonitinho. Tem umas meninas que usam aquilo lá, acham que é bonitinho aquilo lá. Aquilo é um guia do inferno, aquilo lá. Um diabo que você carrega ali. E põe ali, por que no pé? Porque ele dirige onde ele leva você aonde ele quer, não é onde você quer. Está percebendo? Então, amados, nós temos que ficar ligados nessas coisas. Né? Outros deuses, servindo a outros deuses. E o Senhor estava aqui dizendo, então, olha no 10, então vireis a vós, poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer o que estão abominações, quer dizer, tem crente que acha que pode fazer tudo, porque Deus, sabe? Olha o 11, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Espera aí. O Senhor está dizendo que a caverna é de ladrões e salteadores. Ele está dizendo, se eu fizer a minha casa disso, se você pular lá para Mateus capítulo 21, 13, vamos lá, vamos abrir lá em Mateus. Mateus 21, 13, vamos ver o 12. 21, 12 de Mateus, diz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 21, a partir do 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Certo? E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões, cavernas de ladrões. Então, amados, precisamos tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Na nossa realidade hoje, nós estamos vendo igrejas que são verdadeiras indústrias, verdadeiras conglomerados financeiros, verdadeiras, tem igreja aí que é mais do que a palavra, um shopping center. Vende de tudo. Faz da igreja, né? Aí chega na televisão e fala assim, eu não preciso do dinheiro da igreja. Eu vendi 1 milhão de cópias do livro. Então eu tenho a minha arrecadação. É interessante. Ele vendeu o livro para quem? Para ímpio?
Ele vendeu livro dentro da igreja. Ele vendeu o livro, fez a propaganda do livro dentro da igreja. O assunto é a igreja. Ok? Então vem me dizer que, sabe? Então, irmãos, tem o direito de fazer? Tem, mas não fica proferindo isso. Não, porque eu não mexo daí. Vive da igreja sim, e não seria vergonha. Vive da igreja, acabou. A Bíblia também ampara isso. O que ela não ampara é fazer a igreja um covil de mercenários. Isso que Deus não aprova. Não aprova. Sabe? O pessoal está fechando o balanço da igreja, a igreja precisa dar lucro. O nosso lucro são as almas. Isso sim. Não temos que fechar balanço no azul. Nós podemos fechar o balanço no cor-de-rosa, não me importa se houve salvação de almas, é isso que importa. O nosso lucro está aí, ó, em cada coração que está aí salvo. O nosso lucro é esse. Onde já se viu? Igreja e tal. Não, mas nós vamos abrir uma fundação, porque a fundação recebe dinheiro do governo. Recebe nada, quem tem que manter a igreja é o corpo. Tá? Quem mantém essa igreja aqui é o dízimo do corpo, que é colocado aqui e mantém a igreja. Não recebemos uma moeda de ninguém, nem quero. Nós que temos que manter, obrigação nossa. A palavra de Deus diz que é nós que temos que sustentar o corpo. Então, nós fazemos isso, graças a Deus, e o Senhor tem nos abençoado. Sabe? Então, nós vamos, eu estou falando para gravar, porque nós vamos gravar alguns CDs com as pregações. Eu estava fazendo o cálculo com o Valtinho, uma capa, uma caixinha, o disquinho e tal. Eu falei, ele falou assim, mas isso vai ser um peso. Não, não é um peso. Nós vamos ver. Se custar tudo R$ 3,79, você vai pagar R$ 3,79, que é para repor outro. Porque nós não vivemos de lucro aqui. Se der 1,54, você vai pagar 1,54 e vai levar o preço de que custou, para não ser custoso à igreja, claro. Tá? E vamos fazer uns CDs, você pode dar de presente, você pode, né, escutar no teu carro, porque às vezes aqui na igreja dá sono, tá? Mas no carro você está esperto, então se dormir no carro você bate. Então, você está acordado. Então, você põe lá. Ele acordou agora? Não falei para você, não, bicho. Eu vi ele te dar um cutucão, foi isso mesmo? Eu não estava vendo. Vocês entregou agora, hein? É brincadeira. A gente só brinca com quem ama. Então, irmãos, veja bem. Nós vamos fazer isso. O que for, é o custo do negócio. Ninguém tem lucro aqui, não precisa de lucro aqui. Se aquilo lá alcançar uma alma, nós somos a empresa mais bem sucedida do planeta. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quem tem esse lucro aí? Então, amados, pensa nisso. O Senhor diz assim, estão fazendo a minha casa um covil. Quer dizer que o Senhor disse que a igreja, às vezes, é onde eu quero chegar agora, a igreja, às vezes, ou muitas vezes, é caverna. Você sabia disso? Você sabia que tem quem se esconde atrás da religião? Você sabia que tem quem se esconde atrás da igreja? Faz um monte, fora da igreja, um Deus nos acuda. Mas não tem problema, domingo ele põe o terninho, põe a Bíblia e vai para a igreja, e tal, bonitinho, tal, né? A turma olha e fala, olha que cara legal, né? Olha que pai exemplar. Pega os 14 filhos lá, a mulher e vão para a igreja, né? E tudo bonito, tal. Durante a semana, um sem vergonha, adúltero. Irmãos, faz da igreja caverna. Pensa que ninguém vai descobrir. Pensa que ninguém vai... Pode ser que nós não descobramos nunca, mas Deus sabe. Né? O Senhor, que nada a Ele está oculto, sabe. Ou aquele que é uma grande bênção, sempre para os outros. Né? Eu já vi pessoas falar assim, você é bênção para os outros. Para mim, não é. A mulher falando para o marido. Ou o marido falando para a mulher, ou vice-versa, ou seja lá o que for. Então é sempre bênção para as pessoas e nunca para si próprio. Né? É o cara que está atrás do evangelho, se escondido. Não faz do evangelho a sua bandeira, não coloca no coração, faz porque é conveniente que se faça, faz que é para agradar a gregos e a troianos, faz que é para parecer, faz, mas não faz de coração. Eu vou dizer uma coisa, você está perdendo um tempo.
Você está perdendo um tempo. Se você está fazendo a igreja de caverna, está na hora de ser Deus falando assim para você: saia agora para fora e sobe no monte. Porque é do monte, né, que vem a bênção, como eu já disse. Não fazemos isso, fazemos da religião, sabe? Eu tinha um tio que já faleceu, me chamava, tudo que ele me apresentava, ele falava assim: você aqui é o meu sobrinho religioso. Putz, eu queria guerra com ele. Não batia nele porque era pecado. Sabe? Sou religioso, coisa nenhuma. Sou um servo de Deus. Eu não sigo religião. Religião, meus irmãos, só na Índia tem 5.000. Eu sirvo a um Deus só, único, verdadeiro. Às vezes me pergunta: pastor, eu tenho uma dúvida, quando a gente morre, a gente fica na sala de espera. Quando a gente morre, a gente fica dormindo. Quando a gente morre, a gente... Olha, meu irmão, se você tem dúvida, a dúvida é quando você está vivo aqui. Porque se você não tem dúvida que você está com Jesus, né, eu creio que quando você morre e abre os teus olhos, você está diante dele. Porque ele diz assim: eu vou para meu Pai, vosso Pai, eu vou preparar os lugares. E ele continua, ele vai dizendo assim: para que onde eu estiver, vós estejais. Você vai para o céu, sei lá, se Jesus está no céu, eu vou estar no céu, porque eu vou estar com ele. Eu vou estar com ele. Isso que me importa. Ok? Então, muito crente está preocupado. O miserável não se preocupa com a vida dele viva aqui, a atual. Mete o pé pelas mãos, ele está preocupado quando morrer. Quando morrer, o que vai acontecer comigo? Vou ficar dormindo? Já dorme desde já. Se preocupe quando você está. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Fica contando os dias. Fica contando os dias. A gente fica contando você passou dos 50, então cada ano é menos, né? Tem uns crentinhos que você fala, o cara chega assim: mais um ano de vida, né? Aí o outro chega e fala: um a menos, né? Ele gosta de falar isso para você. Um a menos. Tá ótimo, um a menos. Viva intensamente esse ano. Viva intensamente a presença de Deus nesse momento. Viva intensamente enquanto você tem o fôlego de vida, porque do sepulcro, quem te louvará, diz a palavra. Do sepulcro ninguém louva mais ninguém. Então, amados, muita gente entrando na caverna, esquece a caverna. Deus é o nosso refúgio, né? Salmo 90 diz assim que ele é o nosso refúgio. No Salmo 91 ele diz assim: nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. É aí que é aí que Deus te esconde, né? É aí que Deus te ampara. Não é você que se esconde, é Deus que esconde você dos problemas. É Deus que... Há um momento que queriam pegar Jesus, e ele sai da cidade e passa pelo meio de todo mundo, ninguém vê. Quando Deus está com você, né, nem o diabo te enxerga. Quando você está na mão de Deus, você entra e sai, levanta e senta e vai e vem, guardado nas mãos dele, e não há o que segure. Eis que guarda a tua entrada e a tua saída, né? Ninguém te acha. Mas quando você quer, nas cavernas da vida, a teu critério se esconder, meu irmão, o primeiro que te acha, como achou lá as filhas de Ló, né? É o inimigo. Então entenda que se você está em aflição, para quem você vai correr? Você confia em polícia? Nós temos aqui muitos trabalhando. Nem eles confiam na polícia. Porque são homens como nós somos. Então vamos mudar para mim. Vocês confiam em pastores? Vocês confiam em quem? Meus irmãos, né? O socorro bem presente vem de Deus, né? Lógico que o Senhor vai usar os médicos para tapar o buraquinho lá, que ela falou da testa do menino, da perninha que foi ralada, isso tudo, o remedinho, tudo isso vai ser bênção de Deus e ele vai ficar bom, né? Mas o grande feito foi ele poupar a vida dele naquele momento. Você escutou ela falar que ele se levantou e caiu 2 vezes? Quantos anos tem Graça, a criança? Quantos anos tem? 5. Então, Graça não, a Graça é da menina. Eu mudei os testemunhos aí. A Graça é a mãe da moça que foi sequestrada. A Avani é a avó da criança. 5 anos tem a criança. Então, já pensou? É isso que nós estamos aqui, para relevar o que Deus fez. E o resto, as coisas são acrescentadas.
Toma cuidado com aonde você busca auxílio. Toma cuidado onde você coloca a sua fé. Toma cuidado. Tem pouco santo aí, nesse domingo puseram mais 2. Não basta os 400 mil que já tem lá, puseram mais 2 agora. Leram no jornal? Não, ninguém leu. É um e o outro lá, nem sei o número dos caras. Um é o 23, o outro é o, sei lá, o sexto, segundo, sei, né? Já puseram mais 2. Quantos mais eles vão precisar? Quantos mais santos terão que ser canonizados para que nós tenhamos as nossas cavernas ali protegidas? Quantos? Há um só Deus, um só Senhor, e basta. É o Deus que pode tudo em todos. É o Senhor que morreu. Você acha que aqueles lá morreram para alguém? Morreram para ninguém, meu amigo. Ah, coitadinhos, santos. Ele acordava de manhã, tomava chá na xícara de ouro, né? Pegaram no basquete quando? Trabalharam quando? Quando que bateram o cartão esses caras? Ah, amados. Coloca no teu coração que só um morreu por você. Um só foi na cruz lá, um só. Eu não vi, nem os apóstolos estavam junto com ele quando ele estava na cruz. Só João estava lá junto com Maria. Cadê os 11? Cadê os 10? Cadê? Só um é o socorro bem presente. Só um é o princípio, o alfa e o ômega. Só um é aquele que, né? Que diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Credes no Filho, credes no Pai. Então, amados, não precisamos de auxiliadores, não precisamos, desculpa eu falar isso, estou aqui contra a religião romana, fui deles 20 anos da minha vida, 25 anos da minha vida. Né? Tenho nada, eu estou pregando o que está na palavra. Nós não precisamos de intermediários nem intermediárias, nós temos um Senhor que é o único que intermediou e abriu o caminho para voltarmos ao Pai, só Ele. Então é um só Deus. Não precisamos, né? O crente, a primeira coisa que o crente, o camarada que se acha crente, pelo menos, né? Que está, a primeira coisa é não adorar mais nada, irmãos, a não ser o Deus. A primeira coisa. Né? Filhinhos, fugir da idolatria, diz a palavra de Deus. Mas tem gente que faz isso. E a idolatria não é só santo, não é só imagem. A idolatria é de gente aí, de homens, né? Vamos para a nossa igreja para não dar processo, vai. Vamos para os crentes, né? Tem gente idolatrando aí, os servos de Deus, sabe? Se ele cospe, o camarada vai lá e lambe. Se o cara soa e tal, se o cara chora, joga uma lágrima, os caras fazem assim para pegar a lágrima. Para com isso. É você e Deus. A palavra de Deus diz assim, entra no teu aposento. Ó. Ele não diz para levar o pastor a tiracolo. Entra no teu aposento, fecha a porta. Você e o Pai, está escrito lá, em oculto. Né? Fala com Ele. Fala com Ele. Só Ele. Não põe sua idolatria no pastor, no bispo, no apóstolo, no, sei lá, um monte de... Eles gostam de cargos. Né? Cada um tem 10 anéis na mão, você viu? Né? Cada anel daquele custa 30 pau. Né? Tem 10 porque não tem mais dedos. Se tivesse, punha mais. Uma ostentação, para que isso? Você é um mesquinho, porque você não consegue nada. Porque nós precisamos de um helicóptero. Você precisa de um helicóptero para andar para lá, para cá. Ótimo, para que é 4? Então, sabe, irmãos? Jesus nunca passou fome. Jesus nunca andou rasgado como um miserável. Mas nunca ostentou nada. Era aquilo que ele precisava, segundo as necessidades. Deus não disse assim, eis que vos farei ricos. Ele diz assim, eis que vos venho suprir as vossas... Está vendo como nós sabemos? Necessidades. Isso quer dizer que não vai faltar nada. Tá? Se vai sobrar é outra coisa. Mas que não vai faltar, não vai faltar. Ok? Pastor, vou te contar, paguei isso, paguei aquilo. Ah, não sobrou, paguei tudo, mas não sobrou nada. Está dentro da palavra. Sua necessidade foi suprida? Glória a Deus. É isso aí.
Sobrar é bom? É bom. Pode, às vezes? Pode. O dízimo implica em você ter a sua necessidade cumprida. Você quer que sobre? Semeia. Por isso que tem oferta. A oferta é para isso, é para sobrar. O dízimo é obrigação, é lei para não faltar. Estão me entendendo? Então, o camarada é dizimista. Eu sou dizimista, então eu tenho que comprar. Não tem que comprar nada. Está faltando alguma coisa? Não, está dando na raspa, ótimo. Então está cumprida a palavra. Você quer que sobra? Oferta. A oferta é um plus, é uma coisa a mais. A oferta é aquilo que você faz a mais. É aquilo que você lança para que sobeje. Mesmo porque a medida do Senhor é sacudida, recalcada e transbordante. Ele quer que transborde na tua vida mesmo. Ele quer que transborde na tua vida. Então vem aquele irmão e fala assim, pastor, eu não entendo esse negócio do dízimo. Não entendo porque não quer, mas eu não entendo esse negócio do dízimo. Eu ganho lá o X. Eu pago a água, eu pago a luz, eu pago o IPTU e tal. Depois eu tiro o dízimo. Estou certo ou estou errado? Ele veio fazer essa pergunta para mim. Eu fico doido. Falei assim, você está certo. Jesus é que toma banho lá no teu chuveiro. Jesus é que assiste o Flamengo e São Paulo e Corinthians lá na tua televisão. Não é Jesus que faz tudo isso? Não, sou eu. Então por que você tira do dele? Estou certo ou errado? Estou que nem aquele cara na televisão. Estou certo ou errado? Ué. Você precisava... Jesus gasta água na tua casa? Não. Então você não tira do dele, você tira do teu. É você que toma banho? Alguns, né? É você que toma banho. Não é Jesus? Então não tem nem dúvida, meu irmão. É X, é de lá que você tira. O resto, lhe serão supridas as suas necessidades. Irmão, como a Bíblia se estiver faltando alguma coisa. Se você for fiel. Não é fazer conta assim aproximado. Fiel. Fiel quer dizer fiel. Tá? Tem um monte de testemunhos aqui de fidelidade que Deus tem abençoado muito. Cara que fica também, né? Atrás do dízimo, então, é a caverna. É dizimista fiel, tudo bem tal. O resto da vida é uma podridão. Também não adianta nada. Também não adianta nada. Deus nos abençoa por completo. Ele quer uma transformação por completo. A transformação é necessária. Se eu tenho Deus no coração, você mudou? Não. Você gosta da tua sogra? Não. Gosta do teu cunhado? Não. Você quer matar o vizinho? Não. Então você não mudou coisa nenhuma. Você tem Jesus no coração, porcaria nenhuma. O que você tem? O que tem Jesus no coração? Como é que pode falar que tem? Como é que crente está dizendo, quer que o outro se afunde, então, sabe? Vinha vindo com a minha irmã hoje, passei em frente à igreja que tem ali, uma igreja bem pequenininha, que tem na curvinha ali, perto do Rubão ali, não tem uma igreja ali? Eu passava naquela igreja, eu via o camarada pregando sozinho. E eu tenho uma irmã lá que prega sozinha. Eu não conheço, nem sei quem é. Mas eu passo no horário, eles já estão lá sozinhos. A igreja é pequenininha, tal, não interessa. Deus é grande, precisa ser a igreja. E ela está lá, pregando sozinha. Hoje eu passei, está cheia. Falei para minha irmã, glória a Deus que está cheia. Glória a Deus. Glória a Deus que encheu a igreja lá. Agora você vê pastores que ficam fazendo concorrência. Fica pescando em aquário. Fica levando crente. Fica prometendo coisas. Sabe, irmãos? Deus falou aqui nessa quinta-feira, aqui na brisa, não teve nem alarido. Foi quieto aqui no ouvido de cada um aqui, Deus falou nessa quinta-feira aqui. No ouvido de cada um. Já tem testemunho dessa quinta-feira aí para ser dado. Foi só a primeira. Tá? Deus não precisa fazer alarido, não. Quando ele foi levantar o filho da viúva do caixão lá, ele não falou, cadê a câmera? Tá, Globo, tá aqui, tá? Já ligou? Agora levanta. Tá. Não. Chegou lá, tocou no caixão, simples, sem alarido, sem gritaria. E o morto levantou. Eu estava lendo aí que tem um cantor aí, não preciso citar o nome, um desses aí, foi cantar numa cidade e não cantou porque tinha 1000 pessoas, ele que canta, acostumado a cantar para 60 mil. Eu leio aqui e vejo Jesus pregando para uma multidão, meus irmãos, mas se deslocou
para ir lá curar a sogra de Pedro. Sogra, hein? Ele foi. Se deslocou para ir curar a menina lá e levantou. Se preocupou com 10 leprosos que vinham de longe, mas porque bradaram o nome dele e ele curou. Ele não perguntou assim, você que é? Você é da congregação? Você é da assembleia? De que você é? Você é neopentecostal? Crês no movimento? Não, ele falou assim, eles clamaram e ele curou. Um voltou, amém, mas ele curou todos. Aquele que voltou foi salvo, graças a Deus. Os 9 podem ter ido curado para o inferno, mas Deus fez a parte dele. Deus está fazendo a parte dele hoje. Mas se você crer e absorver, você será abençoado. Mas depende da sua força de vontade também. Depende da sua fé também. Depende se você veio aqui para entrar numa caverna, para enganar mais uma semana, ou você veio buscar com o coração aberto e falar, Senhor, eu não estou podendo não, hein? Eu estou arrasado porque eu tenho esse problema, ele está maior do que eu, e eu não estou conseguindo, né, vencê-lo. Aí é outra coisa. Quando você pede o socorro, que ele é o socorro bem presente, meus irmãos, sabe, é o momento de você ter a coragem de decidir isso. A igreja não é caverna para se esconder, a igreja não é para você, eu fui na igreja, eu não sei porque Deus não me abençoa, né? Porque o coração, todo culto eu estou lá, tal, o seu coração está, a sua fé está. Você está firme ali, no propósito? Ou você veio para livrar mais uma semana, jogar na cara de Deus e falar assim, fui na tua igreja, hein? Assisti o teu culto, hein? Bati palminha lá, hein? Então é isso que você veio falar para Deus ou você veio buscar? O Senhor diz assim, importa que me adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. Presta atenção em mim aqui. É isso que Ele deseja. Que você o adore em espírito e em verdade. Que você busque Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua mente, de toda a sua fé. Tudo. Ele não fala de metade. Deus não quer você pela metade. Deus não quer você por uma partezinha só, um dia. Não. É tudo ou nada. Ou você é, ou você não é. Como não tem meia grávida, não tem meio salvo. Ou você é, ou você não é. Então, por isso que a palavra do Evangelho é sim, sim, não, não. Eu vou estar orando agora, meus irmãos, para que você não faça da igreja uma caverna, não. Não pense que você vai fugir dos problemas. Não pense que você vai ludibriar o diabo. Não pense. Vou contar pela 100ª vez aqui. Estávamos expulsando um demônio lá na sede, tá? Tinha 10 presbíteros, pastores em cima da mulher, lá a mulher dando um baile lá e tal e coisa, o diabo, sabe? Gosta de fazer o firula, e ou chegava e falava, está amarrado, outro chegava, está expulso, sai dele, todo mundo, o diabo estava ali, tá? Quando chegou um oficial da igreja, falou assim, eu estou te expulsando em nome de Jesus, sai, tá? O cara falou, você não. A turma parou, ficou olhando, o diabo fez o dedão nele e falou assim, você não, porque você eu te conheço. Rapaz, se eu fosse aquele cara, eu pegava o terninho, a bibliazinha debaixo do braço, e ia embora, não parecia mais. Como é ruim quando o diabo te conhece. Como é ruim quando ele tem poder de jogar na cara o que ele faz. Por quê, hein? Porque sábado e domingo é na caverninha, e durante a semana servindo ao diabo. Nós temos vidas, irmãos. Eu falo, sabe, nós tivemos problemas aqui, antigamente, há muitos anos atrás, de pessoas que não queriam receber alguma oração de alguns servos de Deus aí. E eu cheguei para essa pessoa, levei no quartinho e falei assim, escuta, por que você está declarando que você não quer que aquela pessoa ore por você? Ele falou, porque eu vejo ele todo dia, eu conheço ele. Irmão, é dura coisa, hein? Não quero receber a oração dele não, eu vejo ele todo dia, conheço ele. Difícil isso. Eu fiquei com isso no meu coração muito tempo, até que, porque eu moro longe daqui. Ninguém conhece o meu dia a dia aqui. Vocês não sabem o que eu faço de dia. Alguns que são mais chegados, que conhecem a maioria foi na minha casa já, tal, sabe agora. Mas no princípio, ninguém conhecia não. Eu poderia ser o maior enganador aqui, você não ia saber.
O maior teste quando eu fui pregar na igreja do pastor Nelsinho, que pregou aqui no aniversário, aqui 2 aniversários atrás, que eu preguei para a caixa foi na vila lá, no bairro onde eu moro. Eu preguei para a caixa do supermercado, eu preguei para a vizinha, eu preguei na vizinha que desce a rua, mora ali. Eu preguei para essas pessoas que me conhecem o dia a dia. Eu me senti tão satisfeito, sabe, irmãos, que a pregação foi a mesma. Porque você precisa ser testemunha aqui e fora. A igreja não é caverna. Você precisa viver. O Senhor diz assim: sai para fora e vai, levanta, sobe no monte. E vai ali naquilo que Deus tem para você. Não se esconda atrás de religião. O religioso vai para os quintos dos infernos, porque não é religião que salva. Viu? Pega os monges, coloca tudo dentro como é o nome dos troços dos monges lá? Como é que fica? No mosteiro. Fica tudo no mosteiro os monges. Tira eles do problema do mundo, eles ficam tudo lá. Sabe lá o que os caras fazem lá dentro, rapaz. Não quero nem pensar no que eles fazem lá. Está pior que a caverna do Ló e das filhas dele lá. Quero nem saber o que eles fazem lá. Você imagina soltar aqueles caras tudo lá dentro sozinho? Ninguém está vendo? Misericórdia. A tua vida tem que ser onde todo mundo vê. A tua vida tem que ser no convívio. Você tem que ser luz na terra, sol. A palavra nos chama de astros reluzentes. Você precisa brilhar onde você está. Você precisa brilhar lá no seu serviço. Você precisa brilhar lá na sua escola. O que é brilhar, hein? É não sentar na roda de escarnecedores. Você se abster das coisas. Primeiro vão te chamar você de bobo. Depois vão chamar você de fanático. Mas numa terceira fase, vão buscar você para orar por eles. Tá? Vão buscar, aproveitar que ele não está aqui hoje, fazem isso com o Valtinho na USP. Primeiro lugar era o tonto, o bobão. Segundo lugar era o santarrão que da igreja, isso por crentes dali. Hoje ele comanda eles têm reunião de oração lá, ele que prega lá. Hoje ele ora para os caras, está entendendo? Pode chamar você de bobão, os moços principalmente, que vocês estão pensando, santarrão, ou da Bíblia, ou não sei o quê, mas vai chegar um momento que eles vão buscar você para socorro, vão buscar você para orar, vão buscar você para abençoá-los. Sério que eu estou dizendo a você. Você escreve isso que eu estou te falando. Se você permanecer, você vai ser honrado. A quem honra, honra, diz a palavra de Deus. Fica na tua posição. Sai da caverna, não vem para se esconder na religião, não. Vai de peito aberto, porque Deus é que vai à nossa frente, Jesus é que vai à nossa frente, vai aplanando os caminhos, sabe? E se você crer, Ele vai fazendo na tua vida. Demora um pouco mais, um pouco menos, porque a vontade é dEle que prevalece, mas que Ele faz. Então, irmãos, né? Eu não sei se você está usando, eu nem vou fazer esse apelo hoje. Se você está fazendo a religião ou a igreja de caverna para se esconder, não faça isso não. Se exponha, como diz aquele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, estou aqui para fazer. Não tenha medo, porque Deus, quando te escolheu, e já te escolheu do ventre, podia ter escolhido milhões aí fora, mas é você que está ouvindo isso aqui hoje. Ele escolheu você, Ele já te capacitou. Pastor, eu não consigo largar disso. Consegue sim, em nome de Jesus. Consegue sim. Pau que nasce torto, morre torto para quem não conhece Jesus, porque se conhecer Jesus, endireita. Tá certo?